para os seus leitores. Porém, não deixavam de introduzir textos literários ou de regionais políticos, a par da colaboração literária. José Carrilho Videira, natural de Marvão, editou um interessantíssimo almanaque, o Almanaque Republicano, de que o primeiro número foi editado em 1874, para se referir ao ano de 1875. Teria continuado este almanaque até 1887-88. Salvo erro, o último editado foi em 87 para o ano de 88. Mas para melhor se perceber como nasce este almanaque, temos que saber quem foi Carrilho Videira. Com certeza que presumo que todos aqui na sala saibam quem foi este notável martanense. Há, porém, um texto belíssimo e comovente da autoria de Miguel Teotónio Pereira, que bem o retrata e a sua vida. É um raro texto para ler e reler. E aqui neste raro está aqui uma provocação e um desafio ao Miguel. Como sei que Carrilho Videira continua no centro das suas atenções, confio que em breve possamos ter uma biografia. Limitar-me-ei assim a lembrar aqui que nasceu em 45, falecendo em Marvão em 1905. Foi um republicano desde novo, tão militante que depressa troca o curso de medicina para a atividade de livreiro em Lisboa, depois de ter passado nos estudos por Coimbra, Porto Alegre e Porto. Em 71, segundo o Dr. António Ventura, ou em 73, como já vi também numa biografia escrita por um castelvidente, o Sr. Quintães, cria a nova Livraria Internacional, que edita o almanaque referido, bem como muitas outras publicações. Neste almanaque, noutras publicações, envolve-se apaixonadamente na propaganda republicana e se defende os seus ideais de modo determinado, obstinado e até obsessivo, o que muitas vezes lhe vai trazer problemas com amigos e com correligionários. Ligou-se à fundação dos jornais, o Rebate, em 73, a Igualdade, e integra com Teófilo Sobrinho em 74 e integra com Teófilo Braga a Vanguarda. Está na criação do Partido Republicano, no Centro Republicano Federal de Lisboa, na Junta Federal Republicana, no Centro Motor dos Programamentos das Classes Orgulhosas, na Fraternidade Operária, na Associação do Livre Pensamento. Em 1890, segue para o Brasil, com alguma desilusão, com alguns problemas financeiros, de onde regressa 10 anos depois, doente. E muito mais haveria a lembrar, como uma sua obra de 1880, que fez em colaboração com Teixeira Bastos e com um expressivo título, Catecismo Republicano para o Uso do Povo. Mais tarde, haverá uma obra idêntica de José Falcão, isto já nos anos 90, Cartilha para o Povo. E já no período da República, Machado Santos, ou pelo menos a ele atribuído, há também uma cartilha deste género, mas para os militares. Mas por que fez Carrilho Videira um almanaque? Ele o diz. Publicando este almanaque, não temos outro fim que não seja vulgarizar o mais possível justos e princípios úteis. Morrem enquanto jornais desfraldam a bandeira republicana. Vivem com dificuldades os que inspiram na moderna corrente científica. Dissolvem-se quaisquer centros que se organizem no mesmo sentido. E tudo isto, em vez de nos provar que não progridem os princípios republicanos, demonstra-nos simplesmente que vivemos no meio em que as velhas e poderosas instituições, a monarquia e o catolicismo, que têm maldade quantas tentativas e esforços se façam para que este povo surja. É por isso que desviamos toda a atenção do jornal para aplicarmos ao livro. Este não vive apenas um dia, e quando o almanaque é lido, comentado e discutido por pelo menos um ano, na cidade, na vila e no campo, no lar e na oficina. Esta propaganda, a pessoa alguma incomoda, nada o detém, segue o grito, sem que se dê por isso.
Curiosamente, Carrilho Videira lamenta que a elaboração do almanaque não possa dispensar o calendário religioso. A pressão da Igreja, diz, sobre a população é ainda imensa e, por isso, para contrabalançar, a cada dia introduz informação política, progressista e revolucionária e científica de todo o mundo e também de Portugal. São numerosos os pensamentos de autores e políticos, especialmente franceses, Proudhon, Mirabeau, Victor Hugo, Michelet, Comte, mas também dos portugueses, Teófilo, Antero, Mouzinho e Mariano de Carvalho. Ao longo de centenas de páginas, dá-nos preciosas informações sobre o movimento republicano e o seu protagonismo em Portugal. A militância de Carrilho Videira ainda hoje vive. O estarmos hoje aqui também se deve ao seu exemplo, à sua luta, à sua determinação. Confrontámos-nos assim com uma elite intelectual ativamente devotada à causa pública, militante e proselita, que, não obstante a repressão, usa as páginas da imprensa para exercer a crítica e defender alternativas. O exemplo do jornalismo político encontramos-lo em João Chagas. Apesar dos esmagadores números de analfabetismo, no final do século seria por volta de 80% para os homens e 90% para as mulheres, são ainda os jornais um meio poderosíssimo para a difusão das novas doutrinas, dos novos ideais, indispensável à mudança. Curiosamente, neste almanaque do Jornal do Mundo, para 1914, vê-se sobre a imagem da República, toda a gente com um livro a ler, toda a gente interessada sobre o livro. É uma época, esta época de João Chagas, é uma época de grandes jornalistas, França Borges, Eduardo Coelho, fundador do Diário de Notícias, Eduardo Nogueira, de outra corrente, Magalhães Lima, o Brito Camacho, realmente sobressaiu, enfim, um período áureo também do jornalismo. Pinheiro Chagas nasceu no Brasil, era filho e neto de imigrantes no Brasil, refugiados, aliás, mais de imigrantes refugiados das lutas liberais. Veio para Portugal cedo e aos 20 anos era jornalista no Porto. Um dos jornais onde começou por escrever foi o 1º de Janeiro. Mas é com o ultimato, em 1890, que se dá um clique no João Chagas. Deixa de defender os ideais monárquicos e passa, sem qualquer reserva, a defender os ideais republicanos. Integra a insurreição de 30 de janeiro, como foi chamado, e é preso. Aliás, ele estava preso no dia da insurreição e vai ser deportado por 6 anos para a África. Ele tinha sido preso 2 dias antes, estava na cadeia da relação, onde tinha estado cabido. Na mesma altura estava também lá preso um médico famoso no Porto, o Dr. Rubino de Freitas, que tinha sido condenado por envenenar os sobrinhos para lhes ficar com uma fortuna, com os chocolates. E o João Chagas acompanhou, de certo modo, a Revolução por intermédio do binóculo que o Rubino de Freitas tinha e viu hastearem a bandeira democrática na Câmara. Passado umas horas viu arriarem a bandeira democrática e tinha chegado à conclusão de que tinha resultado a Revolução. Foi um jornalista tímido, escrevia de forma simples, clara, objetiva, mordaz, não poupando a monarquia, a família real, as desigualdades sociais, o compadrio, os interesses particulares que anulavam o interesse comum, o peso opressor da região. As suas brilhantes crónicas estão copiosas, estão compiladas em várias obras. Tem uma obra vasta. O bom humor, a história da volta do Porto, os trabalhos frustrados com a insurreição de 30 de janeiro, como fez-se que designou o período de ter deportado. Escreveu mais tarde as cartas políticas, o Diário do Condenado, os diários apóstolos e também as minhas razões. Nas minhas razões, eu tinha selecionado aqui uns textos que ilustram, de certo modo, a maneira como ele escrevia. Não queria estar muito para ler isto, vou só ler aqui um ou dois, para ter bem a noção de como isto chegava ao público.